Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite a todos, boa noite, amigos queridos, sejam bem-vindos, agradecendo a presença de todos que estão conosco, seja ao vivo ou seja na gravação. Que alegria estarmos juntos, vocês que nos acompanham pelo Facebook, do Kardec Houston, pelo YouTube, pelo Sistema Deus Conosco, ou pelos nossos parceiros, incluindo o Seara de Luz e mais 6 canais que se interessaram em transmitir a nossa live. Uma honra para nós. Amigos do Sunrise, aqui de Houston, amigos de Austin, amigos de Dallas, amigos do interior do Texas, amigos de todos os Estados Unidos, amigos da Austrália, amigos do Canadá, de Portugal, amigos da Espanha, amigos de Catar, do outro lado do mundo, que agora estão dormindo, mas vão assistir depois, amigos do Brasil, de norte a sul, boa noite, Maceió, boa noite, Salvador, passando pelo Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, São Paulo, boa noite, amigos de Jales, amigos do coração, um abraço. É um prazer ter vocês aqui conosco, um forte abraço para todos vocês. Nos apresentando, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Wanskovski, representando o nosso grupo aqui, Kardec Houston. Essa é a nossa 38ª live. E os nossos queridos, muito queridos convidados aqui de hoje, nessa live muito especial, são os nossos amigos e irmãos, companheiros de jornada, Carlos Campetti e Geraldo Campetti. Carlos Campetti é palestrante espírita, diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, coordenador da área de estudos da FEB, apresentador de programas de estudo, incluindo o estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, excelentes, vocês precisam conhecer, quem não conhece. Ele é presidente do Centro Espírita, Centro de Estudos, Centro Espírita Sem Fronteiras, o nosso querido CESF, onde nós trabalhamos juntos, educador espírita, autor de vários livros, todos best-sellers, alguns, a maioria, estão esgotados, alguns em espanhol. Em especial, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que é uma referência na área de mediunidade. E agora eu já vou me desafiar aqui, La Desobsesión e Sus Desafios, que está somente em espanhol. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Nossa saudação fraterna a todos que estão acompanhando. Vemos aí já os cumprimentos, o nosso abraço muito carinhoso a todos. Vou botar tudo aqui depois na tela. Geraldo Campetti, nosso amado amigo e irmão, palestrante espírita, vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, responsável pelas áreas de comunicações, comercial, Reformador, a revista Reformador, Memória e Documentação, que inclui a linda biblioteca de obras raras, coisa maravilhosa, vocês precisam conhecer. O museu, a editora, e aí eu tenho que falar assim como ele fala, LIVROS. Nós amamos os livros. Apresentador da FEB TV dos programas
Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, que nós apresentamos juntos, coisa linda. E o Espiritismo Ontem e Hoje. Autor de vários livros, todos best-sellers também, a maioria também esgotado. Em destaque, A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, todos aqui. Biblioteca Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas e Índice da Revista Espírita e outros. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Fernanda, querida amiga e irmã. Boa noite, mano Carlos Campetti, é o mano consanguíneo e o mano espiritual, que eu tenho essa dupla honra, né, de nessa existência temos essa trajetória conjunta. Boa noite a todos vocês que estão aí no chat, já chegando, amigas queridas, a Lívia Xavier, que chegou aí, é filha do coração, todos vocês, amigos também. Uma satisfação, Fernanda. Muito obrigado, vi que o seu digníssimo está acompanhando atentamente aí também, já marcando presença. Ai, dele que não esteja aqui. Obrigado, viu, pelo convite, uma satisfação, gente, podemos conversar sobre esse tema tão interessante desta noite. Nós agradecemos vocês terem aceito o nosso convite, ainda que tenha um fuso horário, né, que seja tarde, mas o mais importante da bio de vocês, essa longa bio dos dois, é esse carisma, essa simpatia, essa leveza com que vocês trazem assuntos, às vezes, bem pesados, e essa é a gratidão infinita de trabalharmos juntos. Muito obrigada. Todo mundo já está animado aqui, eu vou trazer tudo para a tela daqui a pouco. Muito obrigada, que sejamos todos bem-vindos. E para preparar ainda mais o nosso ambiente, os nossos corações, nós vamos pedir ao nosso querido Carlos que inicie a nossa live com uma prece. Vamos acompanhar você, querido. Vamos lá, então. Divino e amado Mestre Jesus, antes de tudo, Senhor, e ao início da nossa prece, queremos agradecer pela oportunidade que nos brindas, que nos ofereces, de podermos cooperar na tua seara de amor e luz, na busca não apenas do entendimento, mas principalmente da vivência da tua mensagem nas relações com os nossos semelhantes, e dessa forma cooperarmos para a divulgação da Boa Nova. Vibramos, Senhor, rogando assistência e amparo dos benfeitores amigos que nos possam inspirar nessa noite de hoje e que possam visitar os lares de todos aqueles que estão sintonizados aqui na busca de juntos aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Vibramos, Senhor, pelos trabalhadores, pela diretoria do Allan Kardec de Houston. Agradecemos profundamente o convite. Buscamos a sintonia com esses trabalhadores do bem que dirigem a casa, para que possamos, na nossa conversa, refletir a orientação que eles transmitem naturalmente àqueles que acompanham as atividades da instituição. Vibramos, Senhor, pedindo amparo e assistência para todos os nossos irmãos em humanidade que hoje se dedicam ao bem do seu próximo. E oramos intensamente por aqueles que ainda não despertaram para a luz da tua mensagem de amor. Irmãos nossos que ainda mourejam, Senhor, nos descaminhos da vida, procurando as glórias vãs do mundo, iludidos com a transitoriedade de tudo que podemos encontrar aqui, e que ainda se auto-obsessionam com os prazeres e satisfações transitórios do campo material, com as glórias que encontram muitas vezes em ações que a consciência não aprova. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam visitar todos os corações
e que todos nós possamos conscientizar-nos das nossas responsabilidades diante deste momento tão importante para a humanidade, quando vamos adentrando a nova era, a era da regeneração. Obrigado, Senhor, que as tuas bênçãos permaneçam conosco. Graças damos a Deus, nosso Pai. Obrigada, Carlos. Os irmãos Campetti são amigos queridos desse grupo e o Carlos, em 94, veio aqui e, por causa dessa visita, foi fundado esse grupo. Então, ele já é amigo antigo, já conhecido e amigo desse grupo Kardec-Houston. Já fizemos várias lives juntos, dessas 38. Geraldo também, amigo e irmão, trabalhamos juntos. Recentemente esteve no estúdio aqui com nossos amigos. Então, temos certeza que essa noite vai ser muito linda. Participem conosco aqui com comentários. Eu, em 1 minuto, vou estar trazendo tudo aqui na tela. E os nossos convidados adoram saber de onde vocês estão participando. Então, coloquem suas perguntas. Vamos tentar trazer todas. E, com certeza, serão trazidas aqui. O encarnado pode ser perseguido por si mesmo. Palavras da doutora Marlene Nobre. Iniciamos essa live com essas palavras de impacto. Autoobsessão. Emmanuel, segundo a doutora Marlene, no seu livro A Obsessão e Suas Máscaras, ela diz: Emmanuel dá outro enfoque ao ditado "Dize-me com quem andas e eu te direi quem és". Ele ressalta que nossos pensamentos ditam a nossa conduta e, de acordo com a nossa conduta, expressamos os nossos objetivos e amealhamos companhias com as quais desejamos nos parecer. Nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto queremos. A ideia é um ser organizado, por isso, o nosso espírito, aqui o pensamento dá forma. Queridos, vamos fazer as nossas considerações iniciais sobre esse tema, apresentando esse tema da influência espiritual. Carlos, você gostaria de começar? Sim, a autoobsessão ela está mais presente do que normalmente as pessoas consideram, porque raramente a pessoa ela consegue não é, examinar, porque às vezes não pensa no assunto ou não está preocupada com isso, então não considera a autoobsessão uma série de coisas que ocorrem na nossa vida no dia a dia e que a gente nem se dá conta que está causando dificuldades para nós mesmos. Então, é um tema que, de fato, merece a nossa análise e a nossa conscientização a respeito dele, porque quanto mais nós estivermos atentos, mais nós podemos evitar a autoobsessão, que é essa influência negativa que uma pessoa exerce sobre si mesma. Palavras iniciais por aí, Fernanda. A gente fica aguardando as perguntas, né, Mano Geraldo? Isso mesmo, mano. Estava aqui recorrendo, a Fernandinha trouxe, né, a saudosa lembrança da doutora Marlene Nobre, e a gente associa esta grande personalidade, também outra grande personalidade, que é a Sueli Caldas Schubert, no livro, não é? Que, aliás, foi o primeiro livro, né, publicado pela FEB, exatamente esse Obsessão, não é? / Desobsessão, um livro lindíssimo. O nosso querido Valdeir escreveu um livro para explicar a desobsessão, né, que é o livro de André Luiz, e aí nós temos a Sueli Schubert trazendo esse conceito de autoobsessão. E aqui catalogado no Espiritismo de Azê diz assim: autoobsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É tão interessante, né? Isso não é raro, não, como o Mano está falando. A gente não se dá conta, a gente é obsessor da gente mesmo, não é? Alguns estados doentios, não é? Certas, assim, aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo.
Muitos estados de perturbação são originários de nós mesmos, do nosso estado íntimo, do nosso estado interior, da influência que a gente exerce sobre nós mesmos, do que a gente permite, não é? Abrindo os nossos canais psíquicos para receber assim. O Bruno fica brincando aí, né? Um campete é bom, 2 campetes é obsessão, ou melhor, é karma, né? Então a gente estamos aí, obrigado pelo carinho, querido. Então a autoobsessão é praticamente, Fernandinha e Mano Cal, amigas queridas que estão conosco, amigos, eu diria que é praticamente uma, se não uma pandemia, uma epidemia silenciosa, com certeza. Não é? Que aí atinge boa parte da população mundial. A gente muitas vezes está se auto-obsidiando e não se dá conta. Então é uma coisa que cabe observar, essa influência negativa, pesarosa, que a gente exerce sobre nós mesmos. A gente acha que é de fora, muitas vezes é de dentro. Por isso que é importante a gente trabalhar também o oposto. Se há a autoobsessão, há também a autodesobsessão, que aí na sequência a gente pode conversar. E quais são os níveis dessas influências, Carlos? Porque pode começar bem leve e pode ir até um nível já em que a pessoa ela não tem nem vontade própria. Isso é explicado no seu livro. Você gostaria de explicar mais sobre isso? As influências externas, não é? Kardec examina no livro dos médios, pode começar com uma influência muito simples, que é chamada de obsessão simples. Às vezes, inclusive, a pessoa entra numa loja para comprar alguma coisa e há um espírito por ali e se sentiu atraído, gostou da vibração da pessoa, sai junto. Vai para casa, as pessoas às vezes não têm o hábito de se proteger, de orar, então leva a pessoa para dentro de casa, né? Então começa uma obsessão simples. Agora, Kardec diz que isso pode ir para um processo de fascinação, que já é mais complexo, uma influência mais permanente, e pode acontecer a subjugação, que inicialmente Kardec considerava que não havia possessão, mas mais tarde ele vai reconhecer que sim, podia acontecer a possessão, e então essa situação de subjugação. São esses 3 níveis que Kardec coloca. O estado de auto-obsessão naturalmente também passa pelos níveis. Há indivíduos que ficam se influenciando no dia a dia por bobagens, coisas não é, que não são relevantes, mas que a pessoa acaba se envolvendo. Eu dou um exemplo agora. Vê o noticiário, e a pessoa ela precisa ver o noticiário todo santo dia. E aí ela precisa contar para alguém a pior parte do noticiário. Enquanto ela não conta para alguém, ela não fica satisfeita. Então ela já é um processo de autoobsessão, de ficar valorizando as coisas que são desastrosas. Não é? Então, isso aí pode ser até considerado ainda uma obsessão simples. Mas isso pode evoluir. O indivíduo se fascina com as próprias ideias. E às vezes não percebe o quanto é ridículo. Aí eu dou um exemplo. Um rapaz encontra no corredor do trabalho e pergunta, tudo bem? O cara, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Vem cá. Já vamos resolver isso agora mesmo. Vem cá, vamos pegar aqui no bebedouro, pega lá um copinho, bota água, vem comigo. E leva ele para uma janela e diz, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou botar os espíritos, vão fluidificar essa água aqui do lado de fora da janela, eu vou te dar. O indivíduo não percebe que ele está se fascinando, não é, com uma auto-obsessão. Porque é ridículo o que ele está fazendo. E ele não percebe que é ridículo. E aí pode vir até o processo da subjugação do indivíduo por si mesmo, né? Num desequilíbrio tremendo que aí caminha para as questões mais sérias de loucura, inclusive. Geraldo, o Bruno tem uma pergunta. Como identificar uma auto-obsessão de uma obsessão? Qual é a diferença? Você saberia responder? Sim, se eu não souber, o Mano socorre aí. Veja, a obsessão, como Kardec coloca em O Livro dos Médios, ela é uma influência.
mas é uma influência persistente. É uma ação praticamente persistente, fica persistindo, fica insistindo. E acaba ali, geralmente sendo de uma, né, de uma força externa, ou de um agente externo, que seria um espírito, uma outra entidade, que tem o interesse, de certa maneira, ou de prejudicar, ou de causar algum transtorno. Então, o indivíduo não se sente à vontade. Aquele que está sendo influenciado, ele acaba sendo, digamos, tirado das suas liberdades, sendo meio coagido, ou às vezes ele, digamos, ele se associa tanto com aquilo que tem até um prazer, entre aspas, e nem se dá conta. Tamanha a sutileza do processo de influência, mas que se caracteriza por essa ação persistente. A autoobsessão não é de uma entidade externa, é uma ação persistente do próprio indivíduo sobre si mesmo e que geralmente ele não se atenta, ele não consegue reconhecer. Uma ação, por exemplo, um pensamento contínuo ali, aquela coisa que se repete. O Mano deu 2 exemplos, às vezes uma atitude que passa até da questão lógica, né? E ele já está tão envolvido que ele não se dá conta. Aquela ideia que fica martelando na nossa cabeça, insistindo em ocupar um espaço, e a gente acaba saindo de um comportamento que seja o normal, por exemplo, não é? Então você tem pensamentos negativos, ideações suicidas, você pensa sempre pelo lado ruim, pessimista, derrotista. Isso tudo são processos de autoobsessão. O ciúme, gente, o ciúme é um processo de autoobsessão, porque o ciúme geralmente não vem do outro para nós, vem de nós para o outro. Então, nós próprios estamos idealizando, e a gente vê a mente com essa força dinâmica, que é um gerador potente, que precisa ser, digamos, bem gerenciada para a produção do que é coisa boa, do que é útil. Pensamento, sentimento, vibração, não é? Equilíbrio, harmonia, essas coisas. Então, a autoobsessão seria essa influência, essa ação persistente negativa, Bruno, sobre nós mesmos. Não é? Quando a gente se perceber, nossa, gente, eu não estou conseguindo me libertar de alguns pensamentos. Será que são meus? Aquela coisa assim, hoje eu estou passando meio mal, começa a ter dor de cabeça. Será que são de fora? O que é de fora, né, mano? A gente geralmente identifica porque nos é estranho, não é algo muito nosso. Quando é muito nosso, muito próprio, você percebe que não é externo. Então é uma coisa nossa. Às vezes uma maneira, a gente olha, começa a entrar no ritmo, e aí se você se abre à autoobsessão, é muito comum, porque a autoobsessão é um tipo de obsessão, você também está submetido à influência externa. Né, mano? Vai ser muito difícil você estar assim, só numa autoobsessão, porque você abriu ali o espaço para receber, inclusive, influências de outros, né, de terceiros. Muito bom, Geraldo, obrigada. Ô, Carlos, você poderia citar aqueles 2 exemplos do livro Libertação? Sim. Uhum. Obrigada. O livro Libertação, ele traz, na verdade, tem 3 casos ali que são característicos de autoobsessão, mas um deles é do investigador de polícia. Está no capítulo 11 do livro Libertação. Ele é um senhor aposentado, André Luiz entra, ele está sozinho na sala, mas ele está com pensamentos recorrentes ali de arrependimento do que ele tinha feito enquanto investigador de polícia. Não é as vezes que ele torturou pessoas para tirar informações. Então, a pessoa torturada que ele torturou não estava ali perturbando ele, mas ele se perturbava com a ideia, com a lembrança. E aquilo ficava ali repetido, repetido. Ele aposentado, isolado dentro de casa, sem convivência, nesses pensamentos recorrentes de arrependimento pelo que tinha feito, né, no período de trabalho. Então, é uma espécie de autoobsessão. O outro caso, vale a pena ler, viu, gente? A gente conta para vocês, é mais para explicar. André Luiz, no Libertação, tem vários casos, né, que ele vai apresentar dos diversos tipos de obsessão. O outro é muito curioso. André Luiz está ali com algumas pessoas, isso, olha o livro aí, Libertação. E nessa capa bonita, né? E então ele de repente vê
tem um escritor, né, que foi escritor, ele está ali com as pessoas, de repente ele diz assim, lá vem ele de novo, lá vem ele de novo. E André Luiz olha e não vê nada, não vê nada. E aí, então, é explicado para ele, eu não me lembro se era Gúbio, explica para ele, dizendo, é Gúbio, né? Dizendo para ele, André, ele foi um escritor enquanto encarnado e criou uma personagem que perturbou muita gente com as histórias que ele escrevia de terror. Agora, desencarnado, ele vê a personagem, só ele vê, ninguém mais vê, ele deu vida para a personagem, e a personagem vem perturbá-lo com aquilo que ele escrevia, que fazia para perturbar as outras pessoas. Então, o caso de autoobsessão também, não é? E por isso, cuidado com o que a gente escreve, as influências que a gente exerce sobre as outras pessoas. Tem gente que adoraria ser famoso e ganhar muito dinheiro escrevendo certas novelas, depois não sabe o que vai acontecer, não é? Uhum. E tem um outro caso lá também, Fernanda, que é de ovoidização, está no capítulo 6. A ovoidização por ódio intenso. O ódio é autoobsessão. Olha que coisa incrível, tá? E pode levar o indivíduo a perder a forma perispiritual. Então, é o que é chamado de ovoide no mundo espiritual. E um processo de recuperação disso não é simples e demanda, às vezes, até a reencarnação frustrada só para a recomposição da organização perispiritual, que é bastante complexo. O indivíduo fica com a monoideia de vingança, de ódio, de rancor. Ele vai anulando todas as suas possibilidades com isso. Nesse capítulo 6, né, mano, do livro Libertação que você está citando, esse caso de ovoidização, se chama Observações e Novidades. Aqui a gente vai ver esse conúbio entre desencarnados com os encarnados, que é uma coisa muito comum de acontecer, sobretudo, né, quando encarnados estamos libertos ou semi-libertos do corpo físico pelo sono. E a gente vai acabar encontrando aqueles que nos são simpáticos, com quem a gente tem determinadas, não é, ligações, afinidades, enfim. E aí vai dizer desses efeitos nefastos das obsessões oníricas, não é? As obsessões oníricas são aquelas que se dão pelo sono. E tem uma revelação aqui que Gúbio, né, que é o mentor espiritual nesta obra Libertação, informa, mano, que 3/4 da população da Terra, 3/4 significa 75% da população da Terra se movimentam nas regiões trevosas, libertos pelo sono, dando expansão aos seus impulsos inferiores. Então, a gente vê como esses casos de autoobsessão, eles acabam sendo decorrentes da nossa própria condição inferior interna. Então, é a nossa condição interior ainda tão inferior que precisa ser trabalhada, né, para a gente se superar, para vencer, né, essas questões todas. Então, 3/4 da humanidade é uma coisa assim, da população da Terra, é uma coisa impressionante. É a gente pegar hoje, né, dos 7, nós estamos já 8 bilhões de encarnados, né? Você pegar aí 3/4, você tem, nossa, são praticamente, né, quase 6 bilhões desses, não é isso? Que a gente vai ter nessa condição. Então, a gente precisa se cuidar bem para não entrar, né, nesse rol aí. Eu estou nesse rol, eu preciso sair dele. É bem complexo e, como o Carlos falou, o simples comentário pode iniciar um processo desse. E André Luiz fala que o mal não merece nem comentário. Isso aí. Eu acho que a gente passa muito tempo comentando as notícias, o que a gente viu, a fofoca, a maledicência. E agora tem uma pergunta que eu queria fazer para você, Geraldo. E eu queria mencionar essa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, eu queria te perguntar o seguinte, foi uma pergunta que nos enviaram: quem é o obsessor? Nós culpamos bastante esses espíritos por tudo,
ao obsessor, ela tem um obsessor, eu tenho um obsessor. Então, nós botamos a culpa no obsessor. Até o Walter botou um comentário aqui no chat. Mas o quanto que a culpa realmente é do obsessor ou a culpa é nossa, como o Carlos também já explicou? O quanto que nós devemos a eles, o quanto que nós podemos nós mesmos nos policiarmos e controlar isso. Então, Fernandinha, mano, né, queridas, queridos, a obsessão é uma relação, né? Mesmo que seja a relação de conosco para conosco, mesmo na auto-obsessão, né, com tudo que a gente vai criando de pensamentos, de ideias, enfim, é uma relação. E essa inter-relação, quando se estabelece, então, de uma pessoa para outra, não é? No caso de uma obsessão em que a gente tem a influência nessa ação, né, contínua, persistente, que tira a liberdade do outro, que deixa o outro a ponto até de ficar constrangido, que tem causa geralmente no desentendimento não resolvido, Fernandinha. É bom a gente colocar isso, porque a origem da obsessão se dá em processos de relacionamentos intrincados em que não se encontrou uma solução quando houve um problema, não se resolveu um conflito quando apareceu aquela situação. E aí se tende a um processo de vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Geralmente o obsessor é um cobrador. Ele está cobrando alguma coisa a que ele acha ter direito, mesmo que seja, por exemplo, fazer o outro sofrer o que ele sofreu, ou que alguém ligado a ele, um ente querido, um protegido, alguém tenha sofrido, da família, por exemplo, ele vai querer tirar satisfação. Só que aí é usando todo o poder, não é, da influenciação ainda negativa, destrutiva, e tende, por exemplo, a levar o indivíduo ao desequilíbrio, à desarmonia, para ele, inclusive, ter comportamentos até um tanto quanto ridículos. E aí você tem a loucura muito próximo, né, desses processos de influenciação, difícil de distinguir uma coisa da outra, não é? Mas a influência está ali presente. Então, veja, nesse caso, né, a gente tem a obsessão como esse processo de influenciação, nós temos o obsessor como uma espécie de cobrador e temos o obsidiado que aparentemente seria vítima, não é, mano? Geralmente, o obsidiado, coitadinho, né? O obsessor é um verdugo, o obsidiado é uma vítima. Só que quando a gente vai analisar mais profundamente a questão, o obsidiado de hoje, muitas vezes, não é, Cal? Ele foi o agente perturbador de ontem. Então não é tão simples assim, né? Um é vítima, outro é verdugo. Vamos aqui alijar o obsessor para que o obsidiado se sinta liberado. Muitas vezes o obsidiado, o obsessor de si mesmo, ele atrai de novo. Não é, mano? Quantos casos aí que a literatura, que a vida no mundo espiritual traz, né? Que, olha, foi feito o trabalho, toda a assistência, mas o próprio indivíduo não colabora. Então, o obsidiado, na verdade, ele acaba sendo aquele também agente de perturbação que no passado, de certa maneira, teve essa responsabilidade e agora está nessa posição. Aparentemente, como a Tânia fala, né, de vítimas. Não existem vítimas. Não há vítimas, não há verdugos nesse sentido. Na verdade, um busca fazer justiça, o outro é como se fosse um coitadinho que está sendo penalizado, mas no fundo, é uma relação desequilibrada que precisa ser ajustada. Aí vai passar por todo o processo, né, de perdão, de entendimento, de um certo tratamento mesmo terapêutico para que não se fique marcado, né, pela vingança, pelo ódio, como o Mano falou, porque o ódio é como assim, eu odeio a pessoa, é como se eu tivesse querendo, e aí é uma coisa forte, mas é um ditado, é como se eu quisesse querendo eliminar o inimigo tomando o veneno. Né? A obsessão é mais ou menos isso, porque o próprio obsessor, aquele agente da influência, ele sofre muito. E é um processo num círculo vicioso, não é, Cal? Não acaba nunca. Com certeza. Até que entra o perdão. Hermínio Miranda comenta no Diálogo com as Sombras que normalmente esse processo de ódio vem por causa de um amor frustrado. O indivíduo, ele fica preso ao outro pelas expectativas que ele tinha e que não se cumpriram ou que foram frustradas.
Porque quando não tem uma ligação, o outro faz alguma coisa, o mais simples é se afastar, acabou, deixa para lá. Não é? Mas quando o indivíduo se aferra e deseja vingança, é porque, né, é de fato uma expectativa frustrada lá no passado. E é tão incrível, e o que você colocou, Geraldo, nós recebemos uma vez uma entidade do trabalho mediúnico, ele estava mais ou menos mais de 200 anos perseguindo um sujeito, e ele então ali comentando, não é? E a Vera estava fazendo o diálogo e ela perguntou para ele, porque ele falou que aquele indivíduo tinha acabado com a família dele, tinha matado os filhos, tinha, né, matado a mulher. E aí ele me perguntou: e como é que estão a sua mulher e seus filhos? E ele disse: nunca mais consegui ver. Não é? Por quê? Porque estava perseguindo o inimigo. Olha o sofrimento, como você disse, o sujeito sofre às vezes mais até do que o próprio obsidiado. E aí, quando, não é, dentro do diálogo, quando ele percebeu a presença de uma das filhas, nossa senhora, desmontou tudo, não é? Maravilhoso. O Desmontou. amor. Amor cobre, né, mano? É o caso de Saldanha, Fernandinho. Saldanha aqui no Libertação, é bem esse caso. Ele envolvido no trabalho, querendo prejudicar, né, de certa maneira, trabalhando para uma outra inteligência, né, que voltada temporariamente para o mal, utilizando-se porque ele tinha os seus interesses também. Mas quando ele é tocado, aquele que ele próprio estava perseguindo se torna um benfeitor de um ente querido dele, ele se rende. Porque você vê como é importante a força do bem, do amor. É irresistível. Né, como fecha o livro, que a gente vai contar o final da história maravilhosa, né, da libertação de Gregório, né, através do amor da sua mãe. Oh, Geraldo, você falou a palavra tratamento. Uma vez que a pessoa entrou nesse processo, como que ela sai? Ela precisa necessariamente da casa espírita? Ela pode sair sozinha? Ela precisa de terapia? Qual seria a ajuda que ela precisa? Aonde ela vai? Olha, Fernandinha, é muito importante, toda vez que a gente reconhece a necessidade de uma cura, de um benefício, de uma melhoria, isso é fundamental já para essa cura, né, essa melhoria, esse bem-estar. Porque enquanto a gente não reconhece que nós estamos, né, adoentados, de que nós estamos precisando, né, de um apoio, de um amparo, de um tratamento, a gente não consegue dar o primeiro passo. Porque o próprio orgulho, muitas vezes, está aí, né, nos tapando a visão para a gente poder enxergar a real necessidade que temos. Então, quando a gente já reconhece que tem uma necessidade, o próximo passo é buscar ajuda, é ter humildade de que nós precisamos buscar ajuda. A ajuda que seja adequada. Se é um tratamento médico, é um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, o que for necessário. É um apoio espiritual no atendimento fraterno, vamos buscar a casa espírita. A fluidoterapia, pela oração, pelo passe, pela água fluidificada, colaboram muito. Mas o que tem de principal no processo terapêutico de cura, e diríamos de autocura, porque alguns dizem que a própria doença não existe, mas há o doente, ou seja, seria um estado temporário da doença enquanto o doente a alimenta ou tem necessidade de passar pelo processo. A gente vai ver que o principal trabalho é a libertação do indivíduo. Ele próprio se libertar. E aí foi colocada a questão da oração, da vigilância, não é? Eu queria citar aqui, olha, esse artigo de Reformador, combatendo as más tendências, do nosso querido Valdeir Bezerra de Menezes, né? De Almeida. Ele é muito interessante aqui, o Valdeir, porque ele vai colocar para nós, Reformador agora, viu, gente? De outubro, essa capa linda aqui, ó, tá? Reformador. E aí ele vai falando, né? Que necessário se faz identifiquemos nossas tendências inferiores. O primeiro passo para curar qualquer questão, né, é identificar que nós temos essas tendências inferiores e desenvolvamos a vontade para combatê-las. Logo em seguida, identifiquei, agora vamos ter a vontade para combater essa má tendência, pois elas nos mantêm presos, as más tendências nos tornam presidiários. E isso é autoobsessão.
A principal causa da própria auto-obsessão são as más inclinações que a gente alimenta cotidianamente, não é? Então, nos mantém presos ao que é um passado delituoso, encontrando ressonância com inteligências perversas, daí os processos obsessivos, que não desejam o progresso espiritual e dos que se filiam ao pensamento do Mestre Jesus. Então, é muito importante. Aí ele vai fechar, que é muito interessante o artigo, só para a gente concluir aqui os nossos comentários, ele vai fechar fazendo a citação daquele plano do gênio das trevas, Mano Cal, lá do livro Trilhas da Libertação. Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia Fernandinha de Divaldo Franco, queridas e queridos, que ele vai trazer para nós aqui, não é? Exatamente fazendo aqui, como se fosse uma dicotomia, uma paráfrase ali, não é, das 4 verdades ensinadas por Buda, não é, em relação ao sofrimento. Aí entra esse gênio das trevas para trazer um plano também em 4 etapas, só que seria para derrotar os adeptos, né, aqueles que estão tentando seguir o caminho do bem, que somos todos nós, mas que ainda temos más inclinações. Então ele coloca aqui, primeira verdade, né? A primeira verdade é o seguinte: o homem é um animal sexual. O Mano falou aí dessas questões, né, que todos nós, de um modo geral, temos dificuldades nesse aspecto e precisamos trabalhar, que é a força genésica para a construção, para a criação, para o equilíbrio, né? E geralmente, já até de épocas anteriores, a gente tem tendências ainda que precisam ser, digamos, trabalhadas, educadas, para que a gente não se aprisione, pelo contrário, para que a gente se liberte. Mas eles estão ali, ó. Vamos estimular isso até a exaustão, a maneira de prender ali a boa parte da sociedade. O segundo, o narcisismo, que é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerente ao ser humano. Quer dizer, aí vai sendo alimentado o narcisismo, eu sou bom, eu sou melhor, veja lá, né? A pessoa se autogosta, se obsidia pela vaidade. Eu sou aquela, né, o mito ali de Narciso e tudo, se olhando, né, no espelho d'água e se achando maravilhoso. Então, o personalismo leva a essa questão toda, a pessoa se ilude. Então, ela vai numa obsessão simples, se autofascina, daí a pouco ela está subjugada e até no processo de possessão, não é? A terceira verdade é o poder tem prevalência na natureza humana. O poder, meu amigo, se você quiser colocar alguém para se perder, dele poder. Né? Dificilmente o indivíduo vai saber lidar bem com o poder. A gente vê exemplos a mancheias de quedas e quedas por conta do poder, do abuso, né, da autoridade do poder. E a quarta verdade, o dinheiro. Né? Quem compra vidas escraviza almas será outro excelente recurso decisivo. Então, bota o dinheiro na mão, dê facilidades também, há a possibilidade grande da queda. Então, vejamos, esse plano está em pleno curso aqui no século XXI, não tenhamos dúvida, quando a gente vê essas 4 questões, essas verdades aí, desse plano do gênio das trevas. Por isso, a gente tem que cuidar das nossas más tendências para poder trabalhar essa libertação. É um trabalho pessoal, intransferível. Podemos sim encontrar ajuda externa, pelo incentivo, pelo estímulo, Fernandinha, mas o principal trabalho somos nós mesmos que precisamos empreender. Agora, toda busca de ajuda será bem-vinda, evidentemente. Obrigada, Geraldo. Tem uma pergunta aqui da Lívia, olha. É possível ter um vício sem um obsessor por trás, Carlos? Bastante dificilmente. A gente pode gerar um vício por nós mesmos, mas o vício vai atrair companheiros, irmãos que vibram na mesma faixa, que cultivam o mesmo vício. E às vezes, por causa da nossa invigilância, a gente atrai e aí gera o vício pela influência espiritual. As duas coisas podem acontecer. Aí dentro, Fernanda, da pergunta anterior, o Belmiro Alves, aí, se você permitir, olha, ele coloca, se eu entro na auto-obsessão, não é? Eu estou convidando os testemunhos que estão perto de mim para me ajudar? Então, Geraldo comentou, não é? Quando a pessoa está nessa situação, às vezes ela não tem condições de sair mais sozinha. Ela precisa da ajuda da família. Né? É o primeiro passo. Inclusive, a família auxiliando a mudar o próprio ambiente, inclusive, não é? Fazendo, às vezes, alterações que possam tirar a pessoa daquela rotina ou daquele ritmo que leva ao cultivo daquele estado. Então, a primeira ajuda é de quem está do lado mesmo. Né? Que se a pessoa percebe, pode auxiliar, isso é fundamental.
E, lógico, o Geraldo colocou, recorrer a um profissional. Eu só faço um destaque aqui, é uma questão de obsessão, gente, então tem que recorrer a um profissional que conheça do assunto. Você vai com estado obsessivo para um profissional que é materialista, ele não vai considerar obsessão, ele vai considerar outra coisa, e aí o tratamento pode, não é, inclusive, dar complicações. É como o Kardec mesmo coloca. Às vezes, o tratamento da loucura, na época, acabava levando a pessoa que estava obsidiada a ficar louca. Então, ainda hoje, pode acontecer esse tipo de coisa. A gente tem que estar muito atento a isso. Não é desqualificando de forma nenhuma, porque os profissionais, eles se dedicam durante anos, não é, para adquirir as habilidades e os conhecimentos. Mas tem um aspecto que a gente hoje não pode mais ignorar e que, infelizmente, tem pessoas que fazem questão de ignorar, que é a realidade espiritual. Nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais ocupando o corpo de carne. Isso não é questão de crença. Isso é a verdade. Agora, infelizmente, não aceita por muita gente. Não é? Essa é a realidade. Ô, mano, só aqui pra gente, né? Eu tava ouvindo um amigo falar, falou, olha, nessa época de eleição tem candidato que promete tudo, né? Inclusive um candidato que está prometendo a vida após a morte. Ele vai prometer a vida após a morte, algo que já existe. Então, é uma coisa impressionante, né? Olha, e o Bruno diz assim, então até a obsessão parece ser um instrumento da lei de causa e efeito, sim? Olha, essa pergunta é muito boa, e eu ia até chamá-la, Fernandinha, na sintonia aí, né, que nós estamos juntos aqui. Veja, é bom esclarecer, Bruno, que o indivíduo que sofre uma influência, como está lá na questão 459, né, os espíritos nos influenciam a tal ponto que, de ordinário, eles quem nos dirigem. Mas essa influência só acontece porque há uma permissão do indivíduo influenciado. A influência, ela não age sozinha, ela precisa de agente, que é aquele que empreende a sua vontade para que o movimento aconteça. Então, ele é o obsessor, seria o agente dessa influência, digamos, persistente e tal, negativa. Agora, o obsidiado, no caso, aquele que permite a influência, ele está abrindo condições, brechas psíquicas, né, mentais, de sentimentos, inclusive, de emoções, para permitir que isso aconteça. Então, existe um fluxo muito intenso do livre-arbítrio, porque nada vai acontecer à nossa revelia, como o próprio Kardec coloca. Quando chega num grau já de subjugação, o indivíduo cai até no ridículo e tudo mais, a própria fascinação já leva a isso, né? E aí você vai tomando esse cuidado, mas no início você, de certa maneira, permitiu, foi descuidado, não teve aquela atenção. Então, só para dizer, a lei de causa e efeito funciona. Eu posso ser perseguido, por exemplo, porque, de repente, no passado eu fui perseguidor, eu fui obsessor, hoje eu estou numa condição de ser influenciado e me torno obsidiado. Pode acontecer? Pode. Mas não há um determinismo no aspecto moral. Para dizer, por exemplo, eu, como obsessor, estou cumprindo uma missão. Ninguém tem missão de ser obsessor, assim como ninguém tem a missão de ser obsidiado. Eu vim nessa vida para sofrer. Não, meu amigo, ninguém vem para sofrer. Você se impõe esse sofrimento. Exatamente, auto-obsessão. Então ninguém nasce para ser auto-obsidiado também. E nem, né, obsidiar o outro. A gente precisa entender isso. Nós temos sempre essa liberdade moral de escolher, de fazer, de permitir ou de não permitir. E seremos responsáveis e corresponsáveis, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, por tudo que nós movemos e que permitimos mover ao nosso redor. Fernanda, eu me lembrei de uma... Você está fechado o microfone, não estamos te ouvindo. Não? Não está me ouvindo? Agora sim. Pode falar, Carlos. É que o Geraldo estava falando e me ocorreu aqui. A gente, às vezes, está assim, distraído e não percebe as coisas que acontecem, né? Então, eu tô distraído e deixei cair alguma coisa na cozinha, ou um copo, ou escapou da mão quando estava lavando, digo, ô idiota! Aí eu brinco quando ouço alguém fazendo isso assim, não se autoelogio. O elogio tem que ser feito por outros, né? Não a gente se autoelogiar. Né? No tom de brincadeira para mudar o diapasão. Porque a gente acaba se
auto-obsidiando por essas questões. Sim. Acontece qualquer coisa, eu já me taxo com um nome, não é, qualquer, né? Como idiota, como qualquer coisa assim, não é? As E isso palavras têm muito poder. tem poder e acaba se tornando o estado auto-obsessivo. Com Sim, certeza. a boca fala do que o coração está cheio. Então já é um Exatamente. sentimento de você contra você mesmo. Uhum. A Cris Mascarenhas está dizendo assim: qual a importância do autoconhecimento na identificação e prevenção, solução da autoobsessão? O humano sabe responder essa, eu não sei não. Bom, é fundamental, né, o autoconhecimento, né, Cris? A gente precisa passar por isso agora ou em algum momento da nossa vida de espíritos imortais. Não há crescimento sem autoconhecimento. E aí nós temos que entender o que Jesus colocou, né, para os discípulos, que o reino de Deus está entre nós. E depois, mais tarde, a gente acaba entendendo, o reino de Deus está dentro de nós. Nós não vamos encontrar esse reino que está dentro de nós sem o autoconhecimento. E é tão incrível isso, está lá no primeiro mandamento. Amar a Deus, vamos resumir aqui, né? Sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que o indivíduo que não se autoconhece vai amar? E como é que o indivíduo que não se ama vai amar o próximo? E, por consequência, amar a Deus? Aí alguém já poderá pensar, mas amar a si mesmo não é egoísmo? Não é? É totalmente o contrário. O indivíduo que é egoísta não se ama. Por incrível que possa parecer. Porque o egoísmo em si já é um estado auto-obsessivo. É o principal vício, não é, radical, que está na questão 913 do Livro dos Espíritos. E que nasce da onde? Do interesse pessoal. Então, a gente vai à raiz da coisa, o nosso principal problema é o interesse pessoal, que é a antítese do quê? Da caridade que Kardec colocou com os espíritos superiores como sendo a condição fundamental para a salvação. Então, o estado de interesse pessoal é a autoobsessão. E se nós vamos à raiz da coisa, todo vício é uma autoobsessão. O egoísmo é autoobsessão, o orgulho é autoobsessão, o vício do cigarro ou dependência química é autoobsessão, que pode ser potencializado pelas influências externas, seja de encarnados ou desencarnados, mas é autoobsessão. Mano, a questão 895, tá? E a 895 do interesse pessoal, é. Exatamente. E a 893 é que fala da mais meritória de todas as virtudes, que é a caridade fundamentada no desinteresse. Desinteresse, né? É. Interessante, muito, muito interessante, porque veja aí que realmente a autoobsessão, ela tem o seu fulcro, né, a sua base exatamente nesse vício fundamental que é o egoísmo, junto com o orgulho, né, e a gente precisa trabalhar, né, Fernandinha, para vencer tudo isso. Nossa, quantas coisas que vocês falaram que são autoobsessão. E aí eu tinha algumas coisas também que eu tinha posto aqui, como que eu ia perguntar se isso também é, por exemplo, pensamentos repetitivos, claro que é. Culpa, uma culpa excessiva. Isso. Sim. Uma autocobrança, a pessoa tem que ser perfeccionista, tudo tem que ser perfeito, aquela autocobrança excessiva. É uma ação persistente, você veja lá, ação persistente, no caso, quando coloca a obsessão de um espírito mau ou que tem o interesse de prejudicar, né? No nosso caso, seríamos nós mesmos fazendo isso sobre nós. Mesmo que não tenhamos aquela ideia direta, consciente, acaba acontecendo. Veja, gente, não há obsessão boa. Às vezes a gente tem uma pergunta interessante aí, né? Se poderia ter ali. Deixa eu ver aqui onde é que está. Acho que é a Marlene Tax, ali, a 2020, 22, 22. Peraí, deixa eu ver aqui. Ela pergunta se existe, não é? Olha, existe obsessor benigno ou obsessão sinônimo do mal. A obsessão é uma ação persistente, não é? Com vínculo negativo. Não há nenhuma obsessão para fazer o bem. Né? Isso não existe. Agora, você pode ter o indivíduo que se vincula ao outro, né, naquele conúbio intrincado, em que não há percepção de que existe o mal. A mãe pode, né, mano, assim, ela trabalhar uma questão, não é? Casos concretos. Uma situação
que a mãe, ao se aproximar, o filho se enferma. E ela não percebe que é ela. Quando ela percebe que é por causa do desequilíbrio dela, que ela não está em condições, ela está desencarnada de conviver com a família, que ela precisa se equilibrar primeiro, ela se afasta por amor ao filho. Ela estava obsidiando o filho sem saber. E quantas coisas, né? Assim, por esse amor a gente pensa estar beneficiando, no entanto, nós estamos, por exemplo, fazendo a pessoa ficar vinculada a nós, e aí ela não consegue crescer. Dependente da gente. Fica dependente, ela não consegue crescer, não consegue se desenvolver. Quando vai enfrentar uma situação na sociedade, ela não consegue. Eu conheço um círculo familiar, por exemplo, em que boa parte da família ficou num processo de autoobsessão. A família toda, pai, mãe, filhos, né? Boa parte dos filhos, não foram todos, mas a maioria. Aí quando você sente a perda de um deles, como é que fica tudo isso? É mais complicado ainda, não é? E a gente fica assim analisando. Então, por isso, tem que ter esse cuidado realmente, Fernandinha, que é uma coisa muito sutil. Agora, eu posso até, eu estou me sentindo amparado, a pessoa está ali, mas pode ser uma coisa doentia. Porque se eu não consigo dar um passo por conta própria, porque o outro está o tempo todo cuidando de mim, eu fico numa dependência que depois eu não sei o que fazer. Não é? E quando eu vou precisar fazer alguma coisa, eu não sei. E se eu for fazer, eu fico inseguro. Isso tudo fruto dessa obsessão e também da auto-obsessão, porque depois eu vou ficar com aquele medo. O medo, que é uma manifestação de uma emoção, portanto é interno, os nossos medos não deixam de ser também processos de auto-obsessão. E a Tânia Cordeiro coloca, seria sinônimo de superproteção? Superproteção é um estado de obsessão. É a mãe auto-obsessiada com o excesso de preocupação com o filho ou o pai, e provocando a superproteção, que não deixa a criatura se desenvolver, fica dependente depois. Quando tem que enfrentar os desafios da sociedade, não está preparado. E olha que isso acontece mais do que a gente pensa, porque a gente pensa na condição de pais, né, de avós, enfim, de irmãos mais velhos, que está protegendo, né? E a gente tem esse interesse, né, assim, de proteger mesmo. Só que tem que tomar cuidado, porque gera essa codependência, exatamente. Isso, né? Aí, Tânia. Né? Uhum. Então, uma pessoa perguntou, porque no Espiritismo de A a Z, está explicado ali a obsessão entre dois planos. Então, existe entre desencarnado e encarnado, mas também existe entre encarnado e desencarnado, e também entre dois desencarnados e também dois encarnados. Você deu exemplo de ciúme. Uhum. Obsessão nesse plano aqui. Uhum. Vocês deram vários exemplos aqui que estão nesse plano, mas também pode estar entre um plano e outro. Vocês gostariam de expandir sobre isso? Aí, porque a pessoa não se dá conta que aqui mesmo pode gerar uma obsessão aqui mesmo. Sim, é dentro do que você está falando, porque tem realmente, né? E às vezes a pessoa também acha que a obsessão só vem do plano espiritual para os encarnados. E há encarnados que não libertam o familiar que desencarnou, fica o tempo todo sofrendo e prendendo o familiar. Isso é um estado, né, de obsessão em relação ao familiar que já deveria se libertar. Então, e há muita obsessão de encarnado para encarnado, acontece demais. Especialmente essas relações que elas acabam sendo doentias, por causa da questão do ciúme, né? Acaba um virando algoz do outro e vice-versa. E tem pessoas que ficam tão lastimadas com isso, eu diria, no estado auto-obsessivo, que quando não há evidências de ciúme, ela acha que outra pessoa não a ama. Exato. Está tão doentia, né, a relação. É uma relação que se torna doentia, não é? Uhum. Aqui, a obsessão recíproca, mano. Tem essa Obsessão denominação. recíproca. Esse caso está relatado em André Luiz também, não é? Seria em Sexo e Destino. Que é aquele caso... como é que é o nome dele, gente? Ele entra em casa e André Luiz está lá no apartamento vendo que tem 2 obsessores lá esperando por ele. Aí, na hora que ele entra, né, ele vai direto para o bar, não é? Vai tomar uísque para relaxar. Uhum. Aí um dos obsessores acopla a garganta e toma, não é? Aí o outro chega, eu também quero. Ele vai e serve a segunda dose, automaticamente. É uma simbiose, não é?
Aí ele toma a segunda dose, o outro obsessor acopla a garganta, aí ele vai servir a terceira dose agora para ele. Primeiro ele atendeu os obsessores, né? Então é uma espécie de simbiose. Aqui, Fernanda, a Joana Romanha, tá 22:16, é isso? Ela coloca: o fanatismo religioso é uma auto-obsessão? Com toda certeza. Né? O fanatismo, qualquer tipo de fanatismo também, qualquer tipo, não só o religioso. Não é? Por exemplo, Hitler era um fanático, e ele não era fanático religioso, mas ele era um fanático. Não é? E, então, todo tipo de fanatismo é uma espécie de auto-obsessão. Agora, quando fica grupal, então são aquelas pessoas fanáticas que se influenciam mutuamente. Então, a auto-obsessão e a obsessão mútua dentro do processo. Exatamente. A Sueli elenca também, Fernandinho e Mano, queridas e queridos estão nos acompanhando, a questão dessa obsessão recíproca, né, que vai se dar quando as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Então, existe um mal, sim, porque elas estão no caminho do mal, estão, de certa maneira, se prejudicando, estão perdendo tempo, enfim. Não percebem assim, é como se fosse uma relação de prazer ali, tudo e tal. Mas não é algo, digamos, construtivo, né? É algo que meramente vai levar depois a um vazio existencial. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Os seres estão ali, né, interligados. Isso vale tanto, Fernandinha, para dois desencarnados como dois encarnados, um desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, entendeu? Isso depende. São as paixões avassaladoras que tomam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos no egoísmo a dois, altamente perturbador. Olha, que depois pode levar para desfechos, inclusive, né, perigosíssimos, não é? As relações amorosas, intrincadas, né, sentimentais, que depois não dão tão certo, e aí resolve abandonar tudo. Isso é uma obsessão recíproca, é de um para com o outro, né? E acontece nessa conivência. Há uma conivência, por isso, cuidado para que as relações sejam saudáveis, sejam de benefício, sejam construtivas. Tudo isso é importante a gente considerar. O equilíbrio. A Luziane botou aqui o nome do Carlos, do rapaz do livro, Cláudio. Cláudio, né? Isso, Cláudio Moreira. O Belmiro, Moreira. Ele botou aqui: qual o meio mais eficaz diante da maledicência para que não se caia nas redes da obsessão? Eu a maledicência. Estava olhando essa pergunta agora, Fernanda. A maledicência é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Quando a gente se dá conta, já está comentando negativamente tudo. É um vício, é um hábito. Vocês gostariam de comentar sobre isso? Essa questão aí, Fernanda, normalmente a maledicência é um hábito autoobsessivo. A pessoa tem necessidade, ela se alimenta psicamente de falar mal dos outros, o que é uma forma também de esconder o próprio estado interior, porque ela não se deu conta ainda que ela está identificando aquilo que acontece na outra pessoa que lhe incomoda, porque ela tem repercussões dentro dela. Se ela não tivesse, não incomodaria, não precisaria falar mal. E ela, quando fala mal, ela acaba, no estado auto-obsessivo dela, de necessidade de falar, ela atrai os espíritos maledicentes também, que acabam influenciando, isso potencializa e vira uma coisa tremenda. Agora, isso é uma coisa muito presente na sociedade. Pode prestar atenção o quanto a gente gosta de ver notícia que fala de coisa ruim, de que fala mal de outras pessoas, que apresentam as coisas feias que os outros fizeram. Essas coisas dão ibope. E, naturalmente, os meios de comunicação percebem isso. Eu sou jornalista, eu falo com tranquilidade. Eu já, uma vez, falei para um colega, né, muito amigo e tal, eu pude falar tranquilamente para ele. Eu digo: escuta, você é um ser humano, você não é urubu. Para com isso, não é? Não pode ficar escrevendo, destacando essas coisas negativas, porque só acontece coisa ruim, afinal de contas.
Só que aí as pessoas dizem assim, mas se for falar das coisas boas, não vende notícia. E aí cabe a cada um de nós todos que estamos aqui reunidos tratando o assunto, quem está ouvindo, cabe a nós não valorizar essas coisas negativas. Se o jornal não traz nada que agregue, é melhor a gente não ler ou não ouvir ou não acompanhar. Como Paulo diz, né, Fernandinha, que nós estamos assim acompanhados por uma nuvem de testemunhas, a gente naturalmente deve saber, né, quem são esses nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Porque a gente, de fato, nunca vai estar sozinho, a gente sempre está sendo influenciando, temos relações, não é? Sempre estamos nessa troca, nesse intercâmbio. Nós somos seres sociais, somos seres gregários, né? Estamos em constante processo de relações afetivas, não é? E isso tudo a gente precisa cuidar, relações psíquicas, qual é o nível, qual é a qualidade, porque tudo vai depender de como a gente se coloca, qual é a postura que nós temos, o comportamento que a gente adota, porque os vícios vão se formando porque a gente alimenta a tendência negativa, que todos nós temos, e que precisa ser trabalhada com essa vigilância para ser contida, depois ser educada até ser, né, completamente erradicada, porque aí quando é um hábito é uma coisa saudável que a gente adquire, porque senão, quando é uma coisa ruim, é um vício, né? E a gente precisa trabalhar para se libertar. A autoobsessão, a obsessão são questões de vícios que a gente ainda alimenta ou se deixa influenciar. Por isso é muito importante. A Isabela coloca forte aí, né? Aves de rapina voam sobre as cabeças, mas fazer ninho a gente que permite, né? Não lembro a fonte, mas tem aí, né? A Elaine disse que é um ditado antigo chinês, parece. A gente acaba permitindo, é como a questão 459 diz, né? Eles nos dirigem porque a gente acaba permitindo. Agora, qual o melhor antídoto? Tem uma pergunta aí, né, Fernanda, sobre a questão de como, se tem alguma coisa boa na obsessão, olha lá, o Bruno, né? É o Bruno, E aí, mano, essa é desafiadora, Fernandinha. Aqui existe algum ponto positivo na obsessão? Eu responderia, eu estava pensando, né, nessa pergunta que a gente viu aí. Sim, tem sim. Porque Deus não permite se não fosse para o nosso bem. Não existe o mal na lei divina, gente. Exato. O mal estará no livro dos Espíritos. Ele surge quando nós desobedecemos a lei divina. Mas a lei divina é tão sábia que utiliza o mal que a gente gera para que, por esse mal, acaba surgindo o bem. Então, por que é que Deus permite que o obsessor se aproxime do obsidiado? Para que haja entendimento entre os dois, que ocorra o perdão, o entendimento. E que, na verdade, o obsessor está procurando é isso. Ainda que ele não tenha isso no nível consciente. Por que está perseguindo o outro? Porque quer resolver. Né? Que resolva o problema dele que aconteceu lá atrás, que o sujeito provocou e tudo. Então, é positivo no sentido da oportunidade, da reaproximação, do entendimento e da solução da problemática para que não continue o problema. Pode haver uma reconciliação e aí já gera luz no universo. Geraldo, você queria comentar alguma coisa? Não, o que a Marcela traz, né, o melhor antídoto é o amor por nós mesmos e pelos outros, não é? Todo o processo que a gente atravessa que vai nos levar à educação, ele pode ser dorido, pode ser difícil, desafiador, mas é uma coisa que faz parte da trajetória evolutiva. Então, a obsessão ainda existe por necessidade nossa, é uma criação nossa. Não é que a gente vai dizer, como, por exemplo, o mal. O mal não precisaria existir, porque ele não é uma criação divina. Mas Deus se utiliza, como o Cal falou, da própria misericórdia, uma vez que o mal é um círculo fechado em si próprio, não é? Em si mesmo, você vai ter o quê? Aqueles que estão gerando e se alimentando do mal, estão ali num circuito que é de sofrimento, de dor, que vão, né, como aquele que tem o ciúme, que quer se vingar, acaba deixando de viver, aquilo vai depurando, vai aparando arestas. É o atrito apara as arestas. Sim,
Aí, E aí polir na pedra para ficar brilhante. Exatamente. Aí você vê Deus se utilizando desses recursos todos para trazer a oportunidade do bem, pela reconciliação, pelo cansaço no sofrimento, vai a exaustão, né? De repente, aí você tem o amor infinito, misericordioso de Deus que atua, né? E do próprio mal que nós geramos, Deus, que é o agente do bem, que só cria o bem, resgata a criatura, como se fosse, né, a fênix que renasce das cinzas. Que Ô, Geraldo e lindo. Fernanda, eu estava vendo aqui a pergunta da Tânia Cordeiro. Há também a obsessão coletiva, certo? Nossa, Carlos, a gente está em Corretíssimo, sync, eu estava olhando para ela também, assim. corretíssimo. Agora também tem a questão da auto-obsessão coletiva. Querem um exemplo? A pessoa está conversando com a outra e diz assim para a pessoa assim: você não sabe o que eu estou sofrendo. E começa a contar, né? A outra fica louca para ela terminar logo, para dizer a frase crucial. É porque você não sabe pelo que eu estou passando. E aí começa a contar algo pior ainda. A autoobsessão coletiva, uma ajudando a outra na sua própria autoobsessão. Eu acho que talvez ela esteja se referindo a uma comunidade Sim, passando por um mesmo pensamento. Kardec descreve isso, né? O caso de Morzine, por exemplo, lá na França, que era uma obsessão da comunidade inteira. Sim, Olha, se a gente observar, né, como diz o irmão Jacó, lá no livro Voltei, que 2/3 da humanidade estão com a consciência ainda adormecida. E quando a gente pega essa citação que eu tinha feito aqui, né, de Gubbio, que 3/4 da humanidade ainda estão nesse processo, né, de conúbio, né, ainda inferior, gente, é uma coisa impressionante. A situação em que a gente está ainda é um estado praticamente de obsessão coletiva. Nós mesmos nos influenciamos num caminho equivocado para o mal, mesmo que a gente sinta aparente prazer nisso, né? Naquela satisfação temporária que depois vai causar, né, os desequilíbrios que a gente sabe, porque o mal ele não perdura, ele só perdura enquanto a gente alimenta. O bem é que é sempre vencedor e o mal gera sofrimento inevitavelmente. Quem provoca o mal sofre, não tem outro caminho. Você provocou o mal, você vai sofrer. Agora, a gente tem a oportunidade, pela bondade, misericórdia divina, né, desse amor que cobre a multidão dos equívocos, da gente seguir o caminho certo, de auxiliar o outro e se melhorar também. Então, por isso que a lei de causa e efeito funciona, regendo os nossos destinos, mas a gente não pode atribuir, por exemplo, a questão do mal como um determinismo, como uma fatalidade. Ele surge no contexto da nossa necessidade porque é criado por nós mesmos e que vai passar, que poderia inclusive nem ter existido. E a gente seguiria o nosso curso natural, normal, que é o divino da evolução. Nossa, que beleza. Olha, aqui fechando, porque já completou o tempo aqui, a Flávia falou aqui, olha, o caso de nascimentos de bebês unidos, siameses, pode ser consequências de obsessão mútua? Pode, mas como o Geraldo já colocou, nós não podemos ser assim taxativos em certas coisas. Nem sempre os bebês nascem unidos por causa disso, tá bem? Essa pode ser uma das causas, mas há tantas outras possibilidades, né, que a gente não conhece. Então, para a gente tomar muito cuidado. A gente vê dois bebês ligados e pensa assim: ah, tá vendo? Os dois estão nascendo porque se obsidiaram um ao outro, estão. Mas a gente não sabe, não dá para a gente colocar essa classificação, tá bem? Então, que pode acontecer, sim, mas não significa que todos os casos sejam desse jeito, tá bem? Entendi. Agora, comentários aqui. O Bruno diz: estando a Terra agora num estágio da condição de regeneração, acho que seria razoável aquele índice de 75% comentado no início.
Com Ah, certeza. A gente está nisso. Por isso que nós precisamos, Bruno, ter calma, paciência, porque no momento da transição, estando em trânsito, nós estamos num processo convulsionário, não é nada tranquilo, sereno. Então, nós estamos sendo testados para apresentar o testemunho pessoal intransferível e a gente vai se revelando tal qual nós somos. Inclusive, irmãos nossos que estavam lá há tempos que não reencarnavam, estão tendo a oportunidade de reencarnar agora. Então, nós estamos vivendo esse caldo, essa mistura maravilhosa que é uma confusão. Deus é tão misericordioso que vamos ver se vocês têm jeito agora ainda, gente, porque senão vai ter que ser feito um processo de expurgo, né? De deportação, vai sofrer um pouquinho mais ali numa condição que vocês. Vamos ver se vai ter jeito. Então, tudo tem jeito, mas é o tempo que a gente vai aproveitando ou não. Então, esse momento, nós estamos em pleno campo de batalha, não é, mano? Manuel Filomeno de Miranda fala isso. Não vamos esperar deitar numa rede. Graças a Deus a gente pode deitar numa rede, tomar uma água fresca, tem um conforto. Tem que agradecer muito, gente, porque na nossa condição espiritual, a gente está em pleno campo de batalha. É o enfrentamento da necessidade para melhoria, que é inadiável. Chegou o momento, não dá como para transferir mais. com certeza. A nossa querida Célia de Jales falou o seguinte: para mim, uma das histórias mais lindas de cura através da obsessão é a história de Adelino Correia, em Ação e Reação de André Luiz, quando a obsessão do pai com o filho cessa quando Adelino doa amor ao pai. O amor cura tudo. Um banho de amor ninguém resiste. Muito lindo, Célia. Obrigada. E aí, finalizando aqui com a Cris Mascarenhas, que agradece, fiquem com Deus, e a nossa querida Janice disse: Deus não criou o mal, a ausência do exercício constante do bem gera o mal. O homem se desvia da lei única, o amor, e o mal se instala. Então, vocês gostariam de falar as suas palavras finais para fechar a nossa live, queridos? Vou começar. Então, Fernanda, houve um momento aqui que eu acho que foi a Marcela que colocou, não é, suicídios coletivos, se não seria também uma questão de obsessão, não é, coletiva, e de fato sim, pode acontecer, não é? As pessoas se deixarem influenciar, às vezes, inclusive, por um encarnado que os leva a cometer o suicídio coletivamente, não é? Então, os casos de autoobsessão e, no caso, o tema outras influências, não é? É uma situação, como o Geraldo colocou, não é? Ainda pandêmica, viu, Geraldo, no mundo. Ainda é pandêmica. E nós estamos aí adentrando o período da regeneração, mas não esperemos milagres que não existem. A transformação ela é progressiva. Nós precisamos estar alertas, já foi repetido várias vezes, nós estamos no primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora da regeneração, ainda é noite. Aqueles que não conseguem ainda entender e sentir, não é, e sintonizar com a luz de mais alto, então ficam na dependência, não é, das luzes externas, artificiais, às vezes, que estão do seu lado e que o conduzem ainda para descaminhos. Então, muito cuidado, nós vivemos momentos de efervescência em que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Então, num momento de eleição como esse, é de a gente pensar, nós somos espíritas. O espiritismo, ele foi codificado por Kardec, a única doutrina que o espiritismo combate é o materialismo. Então, gente, a gente apoiar materialistas e ações voltadas, não é, para inspiradas no materialismo, como aborto, como eutanásia, como todas essas coisas, isso não é compatível com a ação espírita. Então, é necessário que a gente esteja muito atento, não é, a tudo isso. A responsabilidade nossa é muito grande. Nós desejamos para o mundo cooperação e não mais competição. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, educar os nossos filhos, os nossos netos e a nós mesmos para cooperar mais e competir menos. Porque aí nós vamos dando uma contribuição mais efetiva para evitar a autoobsessão e evitar a proliferação da própria obsessão e também dar a nossa contribuição para que esse momento de regeneração ele se efetive na Terra. Não tenhamos ilusões.
O equilíbrio entre o bem e o mal só acontece nos mundos felizes. Então, ainda no mundo de regeneração, há a preponderância do mal, é luta mesmo, como o Geraldo disse, nós estamos num campo de batalha, mas olha, a batalha maior acontece dentro de nós. Se nós nos pacificarmos por dentro, pode ruir tudo que está em volta e a gente está sintonizado com o alto, a gente se sente em paz. Agora, se a gente não está aí ainda trabalhando, né, naqueles rumores de guerra, se a gente não está fazendo a guerra, mas a gente está propalando os rumores da guerra, não é? Ou provocando situações de beligerância, de desentendimento entre as pessoas, então a gente ainda está na expiação e provas. Ainda estamos criando situações de ter que expiar. Aí a expiação vai diminuindo aqui na Terra, chega um momento que a gente tem que expiar no outro mundo, né? Então, bastante atenção. E o maior antídoto contra a obsessão se chama oração. Então, a nossa mensagem final é: oremos por nós mesmos, oremos uns pelos outros, oremos especialmente para aquelas pessoas que a gente lembra durante o dia sem saber porque está lembrando. Lembrei no fulano de repente, ora por ele. Ah, lembrei da fulana, ora por ela. E segue à frente. Obrigada, Carlos. Geraldo. Eu vou encerrar aqui as minhas palavras com esta coleção bonita, que é a coleção Fonte Viva de Bolso, não é? Aqueles 5 livros, Caminho, Verdade e Vida, né? Como a gente pode ver, o Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, e agora Palavras de Vida Eterna. E tomando aqui do Palavras de Vida Eterna, esse livro tão bonito, aqui estava marcando um capítulo, sejamos atentos. E diz assim: age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Não é? E ao final, Emmanuel vai dizer: forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala tua presença onde estiveres, atendendo ao bem, para o bem de todos, porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor nos permitir. Então vamos fazer a nossa parte, ter consciência, ter serenidade, nesse momento de transição, que não dá para a gente dizer, inclusive, não é, numa decisão de foro íntimo, até mesmo para dizer quem vai ser o quê, quem nós vamos escolher no momento desse que o Mano citou. Então permito aqui só uma colocação no respeito, porque onde é que está o materialismo, né? Que às vezes está manifesto de uma forma ou de outra, que é o que realmente o Espiritismo combate. Se tem um inimigo da sociedade, né, é o materialismo. E a gente precisa tomar todo esse cuidado, seguindo a paz que a nossa consciência recomenda. E aí essa transição que a gente vive, né? Como ficar? Escolhendo o bem. O bem não tem bandeira, o bem, né, é o amor em ação, é a caridade. Então a gente não tem dúvida, Fernandinha. Por isso que Kardec, na sua inteligência, ele colocou a questão exatamente, não é, da caridade e também da humildade. São as 2 principais virtudes para combater os 2 principais vícios, que são o orgulho e o egoísmo. A nossa caminhada é longa, queridos. Nós estamos aí juntos nessa diferença de uns para com os outros, exatamente para aprender a nos amar. Vejo que esse é o grande desafio que a gente tem no momento, e para que a gente não se auto-obsidie e não obsidiemos o nosso próximo, a gente tem que estar no centro do equilíbrio. Nós precisamos estar buscando a harmonia, buscando a liberdade, reconhecendo que se a gente tem direito, o outro também tem, assim como o outro tem dever, nós também temos deveres, né? Isso é uma bênção na vida em sociedade. A gente vai seguindo em frente. Obrigado, Fernandinha, pelo convite, pela oportunidade. Mano, um prazer sempre estar contigo aprendendo, né? E com todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanharam aqui. Obrigado, Fernanda.
Mostra os marca-páginas outra vez, Geraldo, que estão pedindo. Os marca-páginas? É. Deixa eu pegar aqui onde é que está. Eu vou achar, peraí, que eu tinha guardado, eles estão aqui. A gratidão é nossa, a caminhada realmente é longa, mas eu estou muito feliz que nós estamos juntos. Isso é o mais importante, porque quando nós estamos juntos, a caminhada fica muito melhor. Peraí, deixa eu expandir aqui. Ó. Ai, que lindo! Esse aqui são os marca-páginas aí que o Mano estava falando, da coleção Fonte Viva. Todos eles aqui, ó, de bolso, e o marca-página também é de bolso. Então é muito bonitinho. Para cada livro tem um, ó, assim. Então todos eles aqui de Chabriciot, tá vendo? Ó, para os 5, desde o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, Vinha de Luz, aqui escondidinho, né, tá o Fonte Viva, e aqui né, Palavra de Vida Eterna. Quem adquire o livro também leva o marcador já específico. Amigos do Kardec Houston, quando eu for para Brasília, eu vou trazer para a gente, tá? Podem ficar tranquilos. Queridos amigos que estão aqui conosco, para saber mais sobre esse assunto, nós usamos os seguintes livros. Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, Trabalho Mediúnico, Carlos Campetti e Vera Campetti, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que é uma referência em mediunidade, Trabalho Mediúnico. Esse livro aqui do Carlos, La Desobsession e sus Desafios, só está em espanhol, mas nós temos no nosso grupo pessoas que falam espanhol. Coleção de André Luiz, Desobsessão, Chico Xavier, coleção de André Luiz, muito bom, também dá muitas informações. Doutora Marlene Nobre, Obsessão e Suas Máscaras, excelente livro. O Espiritismo de A a Z, Coordenação Geral do Campetti. Excelentes livros que tratam desse assunto mais profundamente. Aqui foi só 1 hora, mas também foi excelente. Gratidão profunda a vocês, queridos, por aceitarem o nosso convite, ficando até tarde. Nós vamos encerrar essa live com a nossa prece cantada do nosso querido Geraldo Campetti, que sempre nos presenteia. Então, vamos acompanhá-lo em pensamento e principalmente em sentimento nessa prece final. Se você está cansado pelo fardo da provação, não fique desanimado, pois Jesus tem a solução. É o Evangelho, que é paz e renovação. É o Evangelho, que vai ser a esperança no seu coração. Se você quer entender o porquê da sua aflição, busque uma doutrina que lhe explica tudo com razão. É o Espiritismo, que é paz e renovação. É o Espiritismo, que vai ser a esperança no seu coração. Gratidão infinita, muito obrigada. Agradecimentos especiais ao nosso querido Belmiro Alves, da Deus Conosco, Renato Garcês, do Seara de Luz. Convidamos a todos vocês para estarem conosco no dia 5 de novembro, num dia lindo aqui em Houston, no simpósio, que é o encontro anual nacional da Federação Espírita Americana. Venham todos. 53 grupos nos Estados Unidos vão se encontrar aqui.
E a nossa próxima live, a 39ª do Kardec Hilson, vai ser com Sandra Borba. É Natal, no dia 9 de dezembro. Boa noite a todos. Abraço apertado aos irmãos Campete, Geraldo, Carlos. Gratidão. Boa noite a todos. Abração para o Edmar aí, saudades, Edmar. Nossa, gente, emocionante, muito lindo. Boa noite, queridos. Fiquem aí. Boa noite a todos vocês.